Atenção para o top de 3 segundos. Começa agora o programa É Hora de Louvar, com Alessandro Valente. Vamos abordar o tema apaixonar e amar. Existe diferença? Há diferença entre gostar, apaixonar-se, amar e adorar? Bom, sobre um mero ponto de vista gramatical, 3 verbos se assemelham apenas no fato de poderem ser igualmente conjugados em todos os tempos e modos. E não obstante aparecerem em alguns dicionários como sinônimos, quando analisados sob a ótica do trato humano, há de se verificar, uma enorme diferença entre eles. Então vejamos, gostar. Gostar de uma pessoa significa ter por ela simpatia, afeição, carinho e amizade. Digamos, o prelúdio do amor. Entre um homem e uma mulher, o simples ato de gostar só é normal no início do relacionamento. O gostar, portanto, deve ser sempre o começo, nunca o meio e o fim. Agora, apaixonar-se. O que significa isso? Apaixonar-se não é a mesma coisa que amar. A paixão relaciona-se diretamente com o eros, que é o tipo de amor carnal ou físico, o qual associa-se quase sempre ao sexo, expressando-se no corpo, na derme, na carne, nunca, mas nunca absolutamente na alma. Eros, na mitologia grega, era o deus da paixão e dos desejos. Na paixão, a pessoa apaixonada fica como se estivesse hipnotizada. Jamais percebe naquele momento o defeito dos outros. Na paixão, a pessoa apaixonada fica deslumbrada, cega. Nela, não se consegue enxergar o que de mais nítido o outro tem de ruim. Quando se apaixona, perde-se totalmente a noção do certo do errado. Perde-se a noção do real. Se o rapaz, por exemplo, o rapaz que a moça se apaixonou, é preguiçoso, diz ela. Quando casar, ele muda. Se a moça é rebelde, afirma o rapaz, quando casar, ela será outra. Na paixão, não há limites. Quem já não leu nos jornais casos de pessoas loucamente apaixonadas que, por não serem correspondidas, atiraram-se de prédios, pularam de pontes, mataram, tomaram venenos, drogaram-se, enfim, enlouqueceram. E o pior de tudo é que fizeram isso em nome do que eles, na sua alucinação, o chamavam de amor. A paixão, querido, tem prazo de validade. Ela dura apenas um verão. Quando a rotina do casamento se escancara num dia chuvoso de inverno, o apaixonado percebe que tudo não passou de uma grande ilusão. As rugas que antes se viam, as estrias e as varizes que a juventude ocultavam, tornam-se agora, para o apaixonado, num faraônico motivo para o divórcio. Quando uma moça está apaixonada, ela é capaz de esperar a vida toda por alguém que a maltrata, que a rejeita e que brinca com seus sentimentos. Contudo, a paixão não é apenas algo negativo. Quando alicerçada no verdadeiro amor, ela torna-se indispensável no relacionamento. Ama-se para depois se apaixonar, e não o contrário. A paixão, quando você está amando a pessoa, ela é saudável, porque você acaba adoçando o amor. Você acaba incentivando, nutrindo o amor de condições de fazer o seu ente amado feliz. Agora, o amar, queridos, essa palavra amar, amor, ela está na Bíblia. Amar uma pessoa implica em aceitá-la integralmente e racionalmente. Quando 2 corações se encontram e 2 mentes se combinam, então se abre uma porta para o amor. Amar é estar dentro da pele do outro,
O amor, ao contrário da paixão, não é o fruto de uma emoção efêmera e carnal. No amor há um equilíbrio que torna o relacionamento inabalável. Quando é o amor que impera entre um casal, as marcas que o tempo deixa no decorrer dos anos, você nela ou ela em você, nunca serão motivos para se pensar no divórcio. Aceita-se a pessoa tal como ela é. Este amor é o amor ágape. O máxima caritas, a grande caridade. Vou repetir, o máxima caritas, que quer dizer grande caridade. O tipo de amor descrito por Paulo em Coríntios 13, 7 diz o seguinte: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, querido, ele nasce da alma. Ele não vem de fora para dentro. Ele não está na carne. Ele está nos sentimentos, no coração, na índole e no caráter. Ele brota de um coração sincero. Quando se ama realmente alguém, quer-se sempre o bem-estar dessa pessoa. No amor, eu ou nós são sempre substituídos pelo tu e vós. Não há lugar para egoísmo no amor. O amor, quando verdadeiro, vê além das aparências, contempla o coração. Quando se ama de verdade, não se magoa o outro intencionalmente, de propósito. O amor derruba o orgulho de alguém que se sente traído, sem nunca ter sido. O amor não prolonga o sofrimento do outro com promessas de que, antemão, já se sabe que não se vai cumprir. O amor é atemporal, ele não tem prazo de validade, isto é, não há um tempo limite para se amar. Ama-se à medida que se deseja amar. O amor, ele não é o resultado do acaso. Faz-se mistério dispor-se para amar. Às vezes isto exige um esforço, existe uma renúncia, exige o mesmo a concessão dos seus direitos em detrimento do direito da pessoa amada. O princípio básico para amar alguém, falo do amor conjugal, marido e mulher, é ter-se interesse por este alguém. Mas não se deve esperar que o cupido atire a primeira flecha. Que tal você mesmo atirar a flecha? Que tal você procurar o seu amor? Nunca esperar que ele venha até você. Já o adorar, no latim, adorare, significa render culto a alguém, reverenciar alguém, cultuar, amar extremosamente, idolatrar, venerar. Ao pé da letra, portanto, adorar não deve ser usado com a simples acepção de gostar ou amar. Queridos, não parece correto, especialmente para o cristão, para nós, dizer, por exemplo, adoro a minha mulher. Adorei aquele hino, adoro viajar de avião. Em frases desse tipo, o certo é dizer, amo a minha mulher, gostei muito daquele hino, gosto muito de viajar de avião. O verdadeiro cristão adora somente a Deus e a ninguém mais. Ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. Mateus 4:10. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Salmos 96:9. Você já deve ter ouvido, você que está agora aqui no live, no Facebook, algum crente dizendo que só adora a Deus. Queridos, porque nós acreditamos que as palavras têm poder. Então, um significado tão específico de adorar, a gente só pode adjetivar, só pode batizar esse sentimento para o nosso Deus. Enquanto o amor, querido, o amor foi aquele, o amor verdadeiro para o cristão, foi aquele que Cristo nos deu quando se deixou ser levado à cruz. O amor, ele, como eu já disse para vocês, não tem idade. Ele não tem prazo de validade. Amar é deixar de, às vezes, é deixar de fazer aquilo que você quer para fazer aquilo que o seu amado, que a sua amada deseja. Eu vou ler alguns versículos da Bíblia
Espero que você esteja acompanhando com a Bíblia aberta, para que você tenha uma noção do que é realmente amar. Quer ver só? Lá em Gênesis 38, 28, diz o seguinte: enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio vermelho e amarrou o pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Chegando à eira de Atade, perto do Jordão, lamentaram-se em voz alta, com grande amargura. E ali José guardou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. O fato de José estar naquele momento, José, você sabe que ele foi renegado, ele foi deixado à própria sorte, mas a sua fé o fez tirar das adversidades, eu já falei aqui, o lado positivo. E nem por isso ele deixou de amar o seu pai. Está lá em Gênesis 50, 10. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar chama-se Mara. Mas isso aqui, eu quero dizer para vocês, quando Moisés estava no Egito, ele também dedicou toda a sua vida para salvar um povo que ele só descobriu que era seu quando estava adulto, na fase adulta. E depois que ele conseguiu discernir, assimilar que ele tinha um propósito com Deus, ele transferiu todo aquele sentimento verdadeiro para o seu povo. Mas amar o cônjuge não pode ser diferente. Quando a gente é cristão, quando a gente resolve casar por amor, nós também temos a obrigação de sermos o sacerdote para o nosso cônjuge. Isso também é amor. Nós amamos a Deus porque Ele nos ama. O amor incondicional de Deus nos leva a amá-lo. Amar a Deus é a única resposta apropriada ao amor que Deus nos dá gratuitamente. Nisso eu estou falando de Jesus, o seu Filho. Quem ama a Deus quer agradá-lo, guarda os seus mandamentos. Quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos, não por obrigação, mas com alegria, Ele se alegra, Ele se regozija de todo esse nosso sentimento. O amor a Deus nos liberta para fazer o que é certo, porque cria em nós o desejo de rejeitar o pecado. E por que eu estou falando isso? Esses versos bíblicos. Porque não diz, eu me apaixono. Não fala de paixão. Diz lá em Deuteronômio 6,5, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Lá em 1 João 4,10 diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiação pelos nossos pecados. E por último, em Mateus 22, 36 a 40, diz, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui falando do seu santo nome. Sabemos que durante a semana, os problemas, as adversidades, todas foram tratadas com carinho e com teu amor. Te pedimos, no momento que o sábado chegou, estamos adentrando o teu santo dia. Te pedimos as tuas bênçãos. Nesse momento, Senhor, por amor, eu te peço, abençoa a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Alvorada 1, em Manaus. Ela está completando 47 anos de puro amor pela palavra de Deus. Abençoe seus membros, a sua direção, aquelas pessoas que lá no começo colocaram tijolo por tijolo para que possamos hoje estarmos congregando nela, Senhor. Aumente o nosso amor, Pai.
Aumente o nosso amor para consigo, para com o nosso próximo, para com a nossa família. Igualmente, eu te peço, aumente a nossa fé, para que possamos estar aqui todos os dias, falando da tua palavra, e que o nosso ouvinte receba a tua palavra como se fosse saída da sua boca, para que possamos abreviar a volta do teu Filho amado Jesus, porque é por isso que estamos aqui, louvando todos os dias. Abençoa a família da Web Rádio Esperança Alvorada, é o que eu te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém.